antes. Mas como é que chegam esses times agora que está mais perto, Sormani? Você acha que as torcidas estão em que clima depois do jogo de ontem? Dani, beijo pra você, um abraço pros companheiros, pro fã de esporte. Eu acho que a torcida do Palmeiras ficou decepcionada com o que viu ontem, né? Não só pelo fato de o time ter sido reserva contra o São Paulo, né? Mas a torcida se decepcionou com o fato de o time reserva ter jogado. Ele faz uma mescla ali, coloca alguns jogadores importantes titulares. O que é importante pro torcedor do Palmeiras, nesse momento, a gente sabe muito bem, acho que talvez o Abel não tenha entendido isso ainda, a rivalidade é muito importante aqui no Brasil. Muito importante. O próprio Crespo não entendeu isso quando ele passou pelo São Paulo. Teve um jogo do São Paulo, não lembro contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Ele botou um time reserva e deixou escapar a oportunidade de ganhar em Itaquera, coisa que o São Paulo nunca fez. Estavam pensando no Paulista, né? Estavam pensando exatamente no Paulista. Exatamente. Então, essas coisas contam muito. Contam muito. Então o torcedor ficou muito pé da vida, porque era uma oportunidade para o Palmeiras ganhar, se recuperar da derrota contra o Fluminense, agora já são duas na sequência, e afundar o São Paulo, que é um grande rival. O Flamengo pega um adversário mais difícil. Esse time do São Paulo, se cotejado com o do Corinthians, o do Corinthians é melhor. Ele pega um time mais difícil, também com reservas, e se impõe. E se impõe. O Palmeiras não conseguiu. E aí, então, a gente começa a voltar à velha discussão. O elenco do Palmeiras é bom mesmo? Ou será que a gente superestima esse elenco do Palmeiras? Não me serve essa advertência. Porque eu sempre falei aqui que eu não acho o elenco do Palmeiras no nível de Flamengo e Atlético Mineiro. É um ótimo elenco. Mas o elenco do Atlético e do Flamengo são bem melhores. Eu acho que isso na rodada de ontem ficou mais uma vez comprovado, pelo menos para mim. Eu acho que mais do que se o elenco é bom o suficiente ou não, é a importância que se dá para os jogos. Porque eu acho que tem uma diferença. Aí vocês vão falar, mas vocês estão loucos, vocês não estão vendo que todo mundo botou o time reserva? O motivo, Zé, de se colocar o time reserva é muito diferente. O Flamengo tem um departamento médico com muitos jogadores importantes. E aí tem a torcida que, ok, disse tudo bem, quase 50 mil pessoas nesse Maracanã. Do outro lado, é o que o Sormani falou, a rivalidade, o São Paulo. É a primeira vitória do Ceni jogando no Allianz Parque, né? Como é que isso mexe com o espírito do jogador? Como é que isso mexe para a final? Oi para todo mundo, né? Para todos que estão em casa. Não, Dani, eu acho o seguinte, eu acho que isso daí já vinha sendo planejado. Provavelmente, eu acredito que o Abel já tinha falado com os jogadores, já tinha planificado ali a questão dos jogos, quem iria jogar, quem não iria jogar, até a final. Eu me espantei ontem, eu falei que o São Paulo, para mim o São Paulo iria perder o jogo por conta da capacidade do time do Palmeiras, do time titular. Eu estava imaginando o time titular jogando, não o time, entre aspas, reserva, porque nós sempre falamos que o elenco do Palmeiras é um elenco forte. Essa mesma equipe, ou esses 11 jogadores que jogaram ontem, ganharam jogos para o Palmeiras. Já ganharam jogos para o Palmeiras. Né? Eu entendo o Abel. Eu entendo. Não o critico, porque eu entendo. O Abel está fora desse mundo da rivalidade, como o seu Sormani falou. Né? Ele está fora disso. Ele está pensando na final. Ele está pensando naquilo que foi traçado. Quando nós questionamos o primeiro jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, depois, no segundo jogo, ele queria mandar aqueles abraços carinhosos para os vizinhos, né? Entendeu? Então, assim, ele tem um plano. A diretoria também já sabia. Fatalmente, a diretoria já sabe exatamente quais são qual é o planejamento até a chegada da final. Eu não achei estranho, não. Eu só achei estranho o Palmeiras perder o jogo da forma que foi. Só que aí, ao mesmo tempo, eu falo do São Paulo. Foi um São Paulo diferente do jogo contra o Flamengo. Sim. Foi um São Paulo mais vibrante. Foi um São Paulo com uma segurança, com a Arboleda lá atrás, né? Com uma postura no meio de campo de muita pegada, de intensidade. Provavelmente a pancada que eles tomaram no jogo contra o Flamengo ligou um alerta ali. Ligou alguma coisa dentro do vestiário. Não foram só as palavras do Rogério Ceni. As palavras do Rogério Ceni, a torcida mandando um recado, chegando lá para conversar com algumas pessoas do São Paulo, né? A própria autocrítica dos jogadores, a vergonha, a derrota em si para o Flamengo, da forma que foi, todo jogador se sentia envergonhado. O cara que não se sentia envergonhado após a derrota contra o Flamengo, é melhor não jogar mais futebol. Né? Então isso mexeu muito, mexeu bastante. Eu acho que aí os jogadores do Palmeiras não entenderam. Porque esse jogo era uma grande oportunidade para colocar uma dúvida na cabeça do treinador.
Era uma grande oportunidade para falar assim, senhor Abel, estou aqui. Sim. Entendeu? Então eu não vejo, mas a equipe tentava, é a rivalidade. Mas eu pergunto, a rivalidade ela é mais importante do que você perder um jogador para jogar numa final? Você imagina se você está jogando ali com o Veiga, com o Scarpa, e aí num jogo como esse, porque é um jogo pegado, é um jogo de intensidade alta. Claro. Você perde um jogador. Você imagina ontem se o Flamengo perde o Bruno Henrique. E a gente não sabe como está o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique saiu com dores no joelho. Ele tem uma limitação, ele não consegue fechar o joelho. Provavelmente deve ter dado alguma lesãozinha ou alguma entorcezinha no ligamento colateral medial. Ih, rapaz. Não, tô falando porque ontem... Bota medo, Zé. Não, tô falando... Você tá botando medo. Não tô... Não, eu tô só tentando colocar e fazer uma análise dentro daquilo que o Abel planejou, daquilo que o Flamengo planejou e das possibilidades que existem em jogos como esse. Ontem, eu falo porque eu tive 8 lesões dessa no joelho. Então eu sei, por exemplo, porque ele não conseguia bater a bola de Você lado. acha que ele joga contra o... Eu acho que joga. Eu acho que agora vai dar uma segurada, porque para correr reto é tranquilo. Tanto que depois que ele saiu e voltou, tinha uma bola que ele poderia dar o tapa assim do lado esquerdo, ele não deu. Ele deu para trás, porque justamente existe essa limitação do joelho. Você imagina se o Scarpa, se o Veiga se machuca, se o Gustavo Gomes num lance como esse, entendeu? Então... Eu acho que tá dentro do planejado. A gente tem que separar. Qual que é o jogo mais importante do Palmeiras? Era o jogo de ontem ou é a final do campeonato da Libertadores? Se ganhar a final da Libertadores, esse jogo de ontem vai ser esquecido. Sim. Ninguém mais vai falar desse jogo. Então, nesse aspecto, eu acho que o Abel tá correto. Acho que a questão é o caminho até lá, hein? Deixa eu falar oi pros meninos em casa, o Pedro Ivo, o Felipe Facincani. E aí, Facincani, já tem até mensagem pra você aqui. O Facincani, eu vou falar uma coisa aqui pra ver se alguém faz uma montagem e a gente mostra até o final do programa. O Facincani tá igual o Rudolf, aquela rena de narizinho vermelho do Papai Noel. Porque ele tá... Olha, tem uma bolotinha vermelha no nariz dele. Ele é de tanto assoar esse nariz, Facincani. Olha aqui, eu já vou começar... Também, exatamente. Os lenços choram. Eu já vou começar lendo mensagem aqui pra você, ó. Foi por causa do jogo de ontem ou os lenços choram? Não, ele tá gripado a semana toda. Desde domingo resfriado. Ele tá gripado. Se o senhor não percebeu. 2-0. Já melhorei, já. Nossa, tá nervoso, né? Olha aqui, deixa eu ler mensagem aqui pro Facincani, ó. Vocês não têm ideia do que significa pra nós palmeirenses ganhar e afundar ainda mais esse time aí, diz o Douglas. E o Guilherme fala assim, eu gosto do Facincani, mas não dá pra defender Patrick de Paulo e Gabriel Menino mais não, viu? Eles precisam voltar a jogar bola. E aí, eu vou te jogar isso aqui, Facincani, mas já perguntando dessa torcida também. A Mancha fez um comunicado, o Abel sai do campo de uma maneira, a gente vai mostrar tudo isso daqui a pouco, mas sai do campo de uma maneira muito ruim para a imagem dele. E desculpa te interromper, desculpa mesmo. Tem 2 coisas que eu gostaria de falar do Abel na hora do Abel. A gente vai falar bastante do Abel aqui, tem todo o tempo do mundo, a gente tá colocando já a imagem aí. Ô, Facincani, comprar uma briga, uma guerra com a torcida, não parece uma boa coisa, né? Faltando tão pouco tempo para uma final, assim. Dá pra ter evitado esse estresse aí? Tudo bem, Dani? Um beijão pra ti, um abração pro Sormani, pro Zé, Pedrão, fã de esporte conosco. Bom, essa imagem é uma das maiores faltas de respeito que um profissional poderia ter com a história e com a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras. Um técnico da estirpe do Abel, como ele mesmo se coloca, que cobra tanto profissionalismo, que cobra tanta postura no futebol, que cobra tanta melhoria, abandona um jogo faltando 5 minutos para acabar porque o time dele tá perdendo. Isso não é postura de profissional, Abel. Você me desculpa, mas você deve um pedido de perdão à torcida do Palmeiras e principalmente à instituição. Porque o último que tem que ser, naquele momento, acovardado diante de um resultado como era, e tem muito do seu dedo nesse resultado, é o técnico da equipe, é o líder, é o que gera esse grupo. Um grupo que ontem em campo não esteve 1% motivado para o que era necessário estar, que era um clássico, era um jogo termômetro para o próximo final de semana, próximo não esse, o outro, no caso, entenda-se a final da Libertadores. Jogos grandes motivam, jogos grandes dão ingredientes de sobra para você chegar com o peito estufado, o peito aberto, para pegar um adversário tão forte como o Flamengo, e ainda mais um adversário que nos últimos anos, na figura do ex-presidente deles,
menosprezou o Palmeiras algumas oportunidades, né? E já não é de hoje. O São Paulo tem histórico de uma rivalidade muito grande com o Palmeiras, arrancada heróica nos anos 40, a história da cessão do Parque Antártica nos anos 30, enfim, tem uma série de rivalidades entre São Paulo e Palmeiras que em campo ela é colocada à prova sempre. E essa rivalidade é boa pro futebol. Não é uma rivalidade que fora de campo tem que partir pra violência, não é nada disso. Estou dizendo que dentro de campo, esses episódios, eles devem ser levados a sério. Um time tem que entrar com um motivacional diferente. E ainda mais no São Paulo, em que sempre quando o Palmeiras está numa situação ruim, ele vai lá e vence o Palmeiras. Ele nunca ajudou o Palmeiras a sair de uma situação ruim. Porque rivalidade no futebol é assim. Ela funciona com vitórias diante do seu rival para que você cresça o motivacional e você o impeça de chegar àquele pé de igualdade que faz dessa rivalidade sempre ser muito forte e muito disputada. E o Palmeiras ontem perdeu essa oportunidade de deixar o São Paulo afundado numa zona talvez de rebaixamento ou próximo de ganhar uma sobrevida e um moral ainda mais dentro do Campeonato Brasileiro, claro, não para título, mas para buscar um vice-campeonato que é importante pela premiação e mais do que nunca, né? Pela dignidade de você chegar para o próximo final de semana da Libertadores com o peito estufado, ganhei do meu rival, ajudei a colocar numa situação ruim, ganhei competitividade num jogo importante, num jogo grande, com a minha torcida, 35 mil pessoas, primeiro clássico depois da volta da pandemia, ou seja, todo mundo empolgado para ver um Palmeiras fazer uma partida dessa e o Abel vai embora faltando 5 minutos. Então, postura acovardada, feia, antiprofissional e que, repito, merece por parte dele pedido de desculpas muito sérios ao torcedor do Palmeiras e à instituição. O Pedro, se ele já ia ser criticado pelo time reserva, né, porque é um clássico, porque tem a chance ali de ganhar do São Paulo correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento, a atitude dele de sair do campo antes do jogo acabar, pra mim, ela é mais feia ainda. Queria saber o que você acha. O que é pior? Dani, boa tarde, tudo bem? Um beijo pra você, Facincas, aí Sormani aí, fã de esporte ligado com a gente. Eu vou tentar acreditar, né? Vou partir da premissa que a gente tem que acreditar na palavra do Abel. Ele quis sair porque estava pendurado, com medo de tomar o cartão. Ele justificou, eu não concordo, porque acho que tem um simbolismo de respeito, né? De abandonar o time talvez num momento adverso. Se ele tinha medo de ser punido, ele que controlasse o emocional dele, ele que controlasse o nervosismo dele, porque reclamar de arbitragem não ia ajudar em nada o trabalho dele, não ia reverter o placar, não ia mudar a ideia do que o juiz pensava para o jogo, seus critérios e tal. Acho que faltou pelo menos bom senso. Ele tentou justificar uma situação ali que não era boa. Se o Palmeiras estivesse empatando, se o Palmeiras estivesse ganhando, se o Palmeiras estivesse com uma derrota simples, com um adversário que não fosse um grande rival, se não tivesse a torcida obviamente incomodada por isso, desculpa, porque lotou o estádio, queria dar um abraço no time, queria ver sua equipe, queria fazer uma festa e ver o Abel largando ali, acho que ele foi infeliz, para dizer o mínimo. Agora eu só vou um pouco nessa contramão da situação, entendo toda a argumentação da paixão, do torcedor que queria dar uma sapecada ali no rival, queria aproveitar o rival em baixa, do Palmeiras que poderia talvez ter prejudicado o São Paulo nessa luta contra o rebaixamento. Só que eu acho que vale tentar fazer um exercício aqui de coerência. A gente está há quantos dias aqui, né, Dani? Dani, Sormani, Zé, Facinca, falando que o planejamento ele é todo voltado para o dia 27. Sim. Então o planejamento ele é voltado para o dia 27. Não dá para pegar ontem, faltando 10 dias, e falar, opa, mas hoje o planejamento mudou. Hoje o planejamento voltou a ser o brasileiro. Hoje o planejamento voltou a ser prejudicar o São Paulo. Então acho que assim, tem um fundo de explicação. Talvez tenha sido mal, tecnicamente falando assim, mal escolhido, podia ser um outro jogo para poupar seu elenco, podia tentar uma força um pouco maior no jogo em casa contra o rival, poderia, são opções. Mas o Palmeiras, ele há algum tempo está falando, está deixando muito claro, o campo está gritando, as escolhas do Abel estão gritando, que o foco é o dia 27. O que me preocupa muito mais é a postura de quem entrou em campo ontem. E aí não tem a ver com as escolhas do Abel. Quem entrou em campo ontem tem que saber o tamanho do clássico. E isso falhou. Se eu não me engano, acho que o Zé fala isso, inclusive. Quem falhou também é quem estava em campo, é quem não entendeu o tamanho do clássico. O São Paulo entrou para jogar o clássico, o Palmeiras não entrou. O time do Palmeiras entrou desfilando, passeando, mole. O São Paulo entrou intenso, depois do que aconteceu contra o Flamengo. Então acho que tem um pouco disso também. Não dá para atacar todas as pedras no Abel, porque a gente está há quanto tempo falando aqui de olhar para o dia 27? Então, se existia um planejamento, ontem ele foi minimamente coerente. O que dá para a gente debater era, tinha que ser contra o São Paulo? Aí eu acho que cabe o debate. Mas o planejamento ele é coerente. O Abel não chegou ontem, acordou e falou, hoje eu vou revolucionar. Hoje eu vou dar uma de maluco. Hoje eu vou mandar um time a campo que não tem nada. Não. Tem um critério. Eu acho que o debate é, será que não poderia ter feito um ajuste numa viagem
para jogar contra o Fortaleza? Será que não poderia ter sido antes? Será que não cabia um carinho maior no jogo em casa contra o rival? Tudo bem, acho que a conversa caminha por aí. Mas entender o que o Abel fez, eu acho que dá. Eu acho que dá para a gente tentar colocar num pote ali da coerência do planejamento. Mas fala, acho que o Facinca chamou aqui antes. Então, Pedro, se ele ontem coloca em campo o time titular, ele folga contra o Fortaleza, É isso que eu ia falar. ele pode até dar um descanso contra o Atlético Mineiro, Sim. porque não vai mudar nada, Claro. Palmeiras e Atlético Mineiro, ele teria Ontem 10 não tem dias jogado. de preparação para a final. Entendeu? Então, assim, o planejamento, ele estava sendo muito bem feito e corretamente, e se ele colocasse ontem o time em campo para jogar, não mudaria em nada, porque ele teria ainda mais 10 dias de descanso. Pessoal, joguem ontem a Vera. Despeçam-se do torcedor no clássico, porque tudo bem, o Palmeiras vai jogar com o Atlético Mineiro na próxima terça-feira, mas despeçam-se com essa dignidade, joguem a Vera, Sim. façam, entre aspas, esse baita treinão, mas porque pro brasileiro do Palmeiras é um treino de luxo, infelizmente a situação essa é a real, né? Um treino de luxo, mas em si, encarem esse clássico com a seriedade que ele merece por parte de vocês, desse último respaldo do time titular, e aí vocês fazem a preparação dos últimos 10 dias para a grande decisão. Não mudaria nada o planejamento, Pedrão, é isso que eu tô falando. Facinho, O planejamento, ninguém tá criticando A se ele gente tá tá certo falando ou a errado. mesma, a gente Era tá só falando a isso. mesma coisa, Exato. com palavras É isso. diferentes. Só que aí é teria isso. que ser puxado para trás. Porque eu não sei se tinha uma fadiga, Lizé, rapidinho. Tá. Eu não sei se tinha uma fadiga, se ontem, por todo o planejamento anterior, tinha alguém que poderia estar com alguma situação. Então, tipo assim, isso tinha que ter sido pensado lá atrás. Mas por tudo que ele vinha sendo feito, eu consigo entender. E consigo entender também, Facincani, o torcedor revoltado, que foi fazer uma festa ontem, o cara que talvez pela primeira vez tenha ido ao Allianz depois de muito tempo, o cara que queria ver uma vitória sobre o rival. Consigo entender essa chateação dele. Só que eu volto a falar, isso não tem que mexer com o teu planejamento, com a tua cabeça pro dia 27, não. São coisas diferentes. Você tá há muito tempo mirando dia 27 e tentando fazer uma coisa certa. Fala, Zé. Não, o que eu ia falar é assim, não sei se vocês lembram aí, acho que no jogo contra o Fluminense, ele falou que o time sentiu. Após o jogo, ele falou, o time sentiu, o segundo tempo, o time cansou. Sim, claramente. Quantos jogos... Então tinha uma explicação ontem, né, Zé? A sequência de jogos que o Palmeiras fez com o time titular. Quantos jogos esse time titular fez? Com Scarpa, com Veiga? Um Foram atrás do outro. 5 ou 6 diretos. 5 ou 6 jogos Quer dizer, diretos. 5 ou 6 vitórias e mais a derrota de fim de semana. Sim, bateu contra o Fluminense, o próprio Abel falou, meu time cansou no segundo tempo. É natural. É natural. O Abel, eu volto a falar, o Abel não vive esse mundo aqui. O Abel é europeu, Facinca. A cabeça do Abel é europeia. É objetivo, metas, foco, trabalho. Ele não pode se dar o luxo de perder um jogador porque existe a rivalidade. Eu entendo, tá? Eu entendo o torcedor, eu entendo tudo isso que as pessoas estão falando. Mas eu tô tentando... Como que ele vai colocar o titular, então? Então não vai jogar mais o time Não, titular eu não até o jogo final contra o Flamengo? Eu acho que ele vai mesclar. Eu não acho que ele vai colocar. Ontem? Mas é recente. Essa falta de planejamento que o torcedor do Palmeiras está cobrando. Mas aí... Se ele não colocou o titular ontem, ele vai fazer uma viagem longa até Fortaleza? Não vai. Mas aí não vai. Aí ele recebe o Atlético. Sim. Aí falta o quê? 3 dias, 4 dias. Ele vai jogar o titular? Não vai. Ontem era o dia para ele ter colocado pela última vez o titular em campo. Mas aí, seu Sormani, Entendeu? mas aí eu coloco a situação. Esse mesmo time que perdeu do São Paulo ganhou vários jogos pro Palmeiras. Se ele colocou esses caras para jogar... Não estou falando do resultado, estou Não, falando de ritmo de jogo. Sim, mas eu estou dizendo, eu estou tentando estar, né, na cabeça do... A conta com o jogador, eu estou tentando estar na cabeça do Abel. Porque assim, ontem era uma oportunidade para todos que jogaram. Não, aí, eu sei, eu entendi o que o senhor está dizendo, mas eu estou falando o seguinte, esse mesmo time jogou contra outros times e ganhou. Ele colocou esses caras porque ele confia nesses caras. Se ele não confiasse, ele teria colocado o time titular. Então, entendeu? Eu entendi o que o senhor está dizendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esquece o desempenho. Vamos supor, hoje é o dia do jogo. Sim. Hoje. Palmeiras e São Paulo vão jogar hoje à noite no Allianz. O que você vai fazer? Não me interessa o resultado. Não me interessa. E essa história que ele falou que ele saiu mais cedo por causa do cartão é papo furado. Tanto é que é papo furado que ele não deu importância para o jogo de ontem. Bom, então, se você não coloca o time titular ontem, você vai colocar quando? Contra o Fortaleza, que tem uma viagem longa? Não vai. Colocar contra o Atlético a 4 dias da final? Não acredito. Então o Palmeiras vai ficar quanto tempo sem jogar com o seu time titular até enfrentar o Flamengo? Ó, ele diz que ele tem um plano. Eu vou te devolver a palavra, o Facinca também chamou, mas
Dia 27 à noite eu quero ver a cara desses que se dizem torcedores e não respeitam o técnico que já trouxe uma Libertadores, diz o Paulo. E aí o Tércio fala assim, treinador burro e teimoso, faz um monte de besteira e ainda acha que tá certo. O Thiago pergunta aqui, ô Sormani, pode ser que o Abel errou colocando as reservas, mas não seria pior se perdesse com os titulares? Ô Dani, então, é isso que eu tô, na minha fala, que eu estou questionando. Eu entendo perfeitamente o que os companheiros estão falando, mas o que eu estou questionando do Abel é o planejamento dele. Eu acho que é errado. Eu acho que é inadequado. Entendeu? Porque ele vai deixar esse time 2 semanas sem jogar para enfrentar o Flamengo? Porque se ele não colocou ontem, ele não vai colocar domingo. E nem contra o Atlético. Então, esse hiato entre o jogo do Fluminense e o jogo do Flamengo vai ser de 2 semanas. Então, o que eu estou questionando é isso. É o planejamento do Abel. Pode ser que dê certo. Eu só estou dando a minha opinião. Eu acho equivocado. Eu acho equivocado. Porque esse time vai ficar muito tempo sem jogar. Porque eu não acredito que ele vai colocar os titulares contra o Fortaleza numa viagem longa. Não vai. E nem vai colocar os titulares contra o Atlético. A 4 dias da decisão. Não vai. Então, se a gente levar em consideração isso, os titulares não jogam desde domingo. Não vão jogar agora quarta, não jogaram quarta, não vão jogar domingo ou sábado e não vão jogar de novo na terça-feira. Então, é isso que eu estou questionando. Não importa se foi contra A, B ou C, entendeu? Se foi contra o São Paulo, se foi contra o Corinthians, se foi contra o Santos, não importa. O que eu estou questionando do Abel é o planejamento dele, que eu acho equivocado. Pode ser que dê certo. E se der certo, eu vou chegar e dizer, olha, ele estava certo. Eu não faria isso. Eu, se fosse o diretor de futebol do Palmeiras, ou se fosse o presidente, eu ia discutir isso com ele. Talvez tenha até discutido. E ele tenha mostrado, olha, escuta, é preciso por isso, por isso, por isso. Ah, beleza. À distância, eu acho que houve um grande equívoco por parte do Abel colocar os reservas no jogo de ontem. Ontem era o último dia para os caras jogarem. O Zé lembrou bem, o cara pode se contundir no treino. O cara pode se contundir no treino. Eu me lembro do Alfredo Mostarda, que jogava no Palmeiras, disputou a Copa de 74. Na Alemanha ele torceu o pé saindo do ônibus. Nossa. Você acredita? Acontece. Posso o Emerson. Senhor? Acontece. O Emerson. Eu perdi. 2002. Eu perdi. Jogando bola lá de goleiro. Eu perdi um pré-olímpico de um dia para o outro. Treinando. Meu joelho, acabou o treino, meu joelho inchou. Do nada. Inchou, do nada. Aí fizeram uma ressonância lá na Argentina, acho que eu não lembro, o pré-olímpico de 96. Tandil, isso. Fizeram uma ressonância, meu joelho estava inchado, falou assim, melhor você ficar de fora. Eu fiquei 4 meses fazendo a temporada para a preparação para esse pré-olímpico. Nós viajamos, jogamos amistosos, treinamentos lá na Granja Comari. E de um dia para o outro eu perdi o pré-olímpico. Fatalidades podem acontecer. Então, por isso que eu acho que ontem era o dia para jogar todo mundo. Para jogar todo mundo. Era a oportunidade de você não deixar de lado a rivalidade, colocar os jogadores para enfrentar o São Paulo. Gente, o São Paulo, a tendência do time titular do Palmeiras ganhar, e ir em casa, era muito grande. Era muito... então não vou colocar mais jogar, porque se perder, vai perder a confiança. Você vai ficar 2 semanas sem jogar. Então tudo isso tem que ser ponderado. Sim. Olha aqui, ó, deixa eu botar uma imagem aqui. E esse cara aí, esse cara tinha que jogar, ele jogou e ele ainda jogou com um plus ali. Roda a imagem aí pra gente, por favor. Aí, ó, tirou a braçadeira. Outro erro. Expôs o jogador à toa. Olha aí, ó. Agora só a imagem, né? Tava com a braçadeira ali no braço. Foi titular e ainda ganhou a braçadeira. Expôs o jogador, Dani. Expôs? Claro, porque já é um jogador marcado pela torcida. Você tira o cara durante o jogo, o que ele queria que acontecesse? Qual a reação que ele esperava por parte do torcedor? Vai. Ô, Pedro, não é uma tentativa de dar confiança, de repente, pro jogador? Dar a braçadeira, você vai ser titular. Deixa o cara até o fim, pô. Deixa o cara até o fim. Ele não tá ligando pro jogo. Deixa o cara até o fim. Evita esse constrangimento. Concorda, Pedro? Acho que o Facinca chamou. Desculpa, acho que o Facinca chamou sobre isso do Luiz Oi, Adriano. Pedrão. Não, pode ir, Pedrão. Depois eu sigo, por gentileza. Vai lá, Pedrão. Eu acho que tem 2 situações, Dani.
o ciclo acabou pro Luiz Adriano, né? Tá muito claro, né? O ciclo acabou. É uma questão até de, parece que, cumprir um compromisso ali do dia 27. Tudo bem que, obviamente, quem sabe uma bola no final do jogo, aos 88, aos 89, prorrogação, ou um pênalti decisivo, quem sabe, pode virar um pouco a maré, mas tudo indica que esse ciclo acabou. Impaciência da torcida, deboche por parte do atleta. Aí, sobre a substituição, eu acho que o ponto do Sormani é interessante. Poderia ter evitado uma exposição, mas eu te pergunto também, Sormani, e um efeito contrário? Será que não foi para expor, entender, testar ainda mais? Pode ser. Deixar claro que não dá? Porque ali também Pedro, precisa entender. Por mais. Diga, Zé. Não, eu vou pedir para a produção. Produção, por favor, se vocês puderem repetir a imagem. Diga. Repita a imagem do Luiz Adriano saindo. Sim. E onde está o Abel e veja se ele se movimenta ou se ele faz alguma coisa. Prestem atenção. Ótimo, pô. Prestem atenção. Zero. Prestem atenção. Zero. Veja o que ele faz. Nada. Ali estava, ali continuou. Olhando para frente, nem olhou para ele, Zé. Sim. Qualquer outro treinador que estivesse preocupado com o jogador faria o quê? Abraçaria o cara. Ia recebê-lo na beira do campo. Ia falar, não faz isso, abaixa a mão, vai embora, vai pro vestiário, tá com a cabeça quente, fica tranquilo. Esse é o ponto. Por isso que eu não sei se o Abel estava preocupado exatamente, Zé, só pegando aqui de volta. Por isso que... nesse cuidado, por tudo que aconteceu nos últimos dias, a briga com a torcida, como respondeu, como pediu silêncio, o ambiente que existe, talvez haja uma unidade. E a única bola fora dessa unidade seja o Luiz Adriano. Então o Abel resolveu, quer saber, eu vou resolver esse problema aqui. Sai de campo, não interessa que a torcida vai reagir, vem pro banco, não quero saber de você, nem olho para você. E você reparou muito bem, Zé. Então, assim, não sei se cabe também... eu entendo o ponto do Sormani, de evitar a exposição, só que eu acho que não há mais essa preocupação dentro do Palmeiras, Sormani, em fim de ciclo. Não estão mais preocupados se o Luiz Adriano está exposto, se não está. Acho que é ruim, porque se perde ali um cara, querendo ou não, tem potencial, você pode gostar ou não, avaliar a fase dele, mas qualquer peça que você venha perder numa reta tão importante, 10 dias, 9 dias agora, final de Libertadores, só que o clima interno praticamente já não existe mais. Então ali meio que lavar as mãos, sabe, Sormani? Ô Pedro, é por isso que eu estou falando e estou batendo na tecla dos jogadores. É por isso que eu estou batendo na tecla dos jogadores. O Abel colocou esses caras para jogar, para ele saber quem ele pode contar na final do dia 27. O Everton Ribeiro não jogou por dentro em 2 jogos, contra o São Paulo não jogou por dentro. O Renato não vem fazendo experimentos para poder entender o que ele tem nas mãos. Outro dia colocou o Bruno Viana, colocou o Léo, não foi isso que o Renato fez? O Abel está fazendo isso, ele quer saber com quem ele pode contar para o dia 27. Por isso que eu estou falando que os jogadores perderam a oportunidade. Esses caras sabiam o quanto era importante esse jogo. Esses caras não jogaram com 35 mil pessoas dentro de campo. Por isso que eu estou falando, o Abel não é tão ingênuo assim. Tem o planejamento e tem também, deixa eu ver quem eu posso confiar. Quem é que entrou e levou a sério esse jogo? Quem é que correu? Quem é que entendeu o que precisava para esse jogo? Então tem muitas coisas envolvidas. Não é só o planejamento. Eu acho que o Abel, nesse sentido, ele entendeu. Ou você acha que ele vai colocar o Luiz Adriano na final? Ô, Facincante, você viu alguém fazer isso que o Zé falou? Alguém correu, alguém mostrou ali pra botar uma pulguinha atrás da orelha? Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo. O Mateuzinho ontem jogou muita bola. O titular é o Isla. No Palmeiras tem alguém pra botar a pulguinha atrás da orelha do português? Não, de ontem não. Mas a questão que eu falo é muito também que... Eu acho que tem que ser brifado também pelo técnico, Zé. Eu entendo bastante seu ponto de vista, mas ao mesmo tempo o cara tem que dar uma última brifada. Porque a gente sabe que, infelizmente, a cultura de quem está aqui no Brasil... não é a mesma de quem esteve na Europa como você e lá você aprendeu e maturou muito bem como é que funciona o sistema. E por isso que você tem essa mente mais evoluída do que muitos jogadores que estão aqui, que infelizmente precisam desse afago, desse último a mais, dessa buzinada na orelha para o cara entender até o último momento que ele vai pisar no gramado o tamanho do jogo, né? Por causa da cultura que aqui, infelizmente, ela às vezes é mal colocada e que o atleta acaba se dissipando em muitos momentos por situações extracampo que machucam e, obviamente, mancham demais o foco daquele jogador, no caso, como seria o jogo como ontem. Eu pego o Patrick de Paula. Por que nos 2 jogos contra o próprio São Paulo na Libertadores, ele entrou resolvendo a partida? Né? Ontem, ele entrou mal no jogo, não esteve bem no jogo. Por isso que eu falo, o cara ele sabe do mesmo adversário, nos últimos 2 ele marca gols, e no jogo de ontem ele entra em campo completamente disperso e falha, inclusive, de uma forma horrenda no segundo gol do São Paulo, entendeu?
Então, assim, por isso que eu falo que o técnico, a partir do momento que o técnico pega um time e fala, vai todo mundo reserva para esse jogo, é perigoso. É por isso que eu queria te perguntar, quando você falou daquele exemplo que você foi sacado na Inter, se o time inteiro da Inter foi reserva naquele dia, ou se houve uma mescla, Zé? Porque daquilo que eu acompanho de futebol, você ter... Não, foi time reserva. Foi o time reserva. Porque, no máximo, acho que o goleiro, o Paiuca. Então, sim, porque é um fato muito raro, Zé, e você sabe muito bem disso, né? Então, exatamente, entendeu? É um fato muito raro, né, Zé? Mas a gente você acaba colocando isso à prova. Nós precisávamos reverter uma vantagem que o Lyon havia obtido quando eles ganharam da Inter de Milão dentro de casa. Aí nós tínhamos que jogar contra o Lyon, se eu não me engano, acho que era contra o Lyon, e aí nós conseguimos, entendeu? Vai lá, só pra tentar te explicar. Fecha aí, Facinca, porque daqui a pouco eu quero colocar o Rogério. Você entendeu? Mas é um ponto às vezes, né, Zé? Tem o outro lado. O que eu coloquei é que às vezes é um ponto muito fora da curva, que eu não tô dizendo que não existe, tanto é que você traz o exemplo e até pontuei. São fatos raros que você vai pôr um time reserva num clássico porque tem que entender o tamanho da competição. Ontem, por mais que o Palmeiras não tivesse interesse no brasileiro, ele tem que entender o interesse da rivalidade. E o próprio Abel, sabendo de rivalidades, ele já trabalhou no Sporting, já foi jogador do Sporting. Então, duvido que no Sporting ele entraria com um time completamente reserva para pegar um Benfica, para pegar um Porto, porque eles sabem que lá é uma rivalidade tão pesada como a colar. E ainda mais com esse interesse recente de São Paulo e Palmeiras, né? De um São Paulo que, repito, não o São Paulo Futebol Clube. A figura de um ex-presidente menosprezando um clube, de um histórico que a gente sabe que teve embates extracampo de Palmeiras e São Paulo por situações que eu coloquei aqui, que foram inclusive até levadas nos anos 30, 40, tudo bem, isso não faz parte do cenário de hoje, mas isso alimenta e é bom pro futebol você colocar em campo. E o São Paulo numa situação de crise, o Palmeiras fazer esse tipo de carinho ao torcedor que quer ver o São Paulo pela primeira vez numa situação ruim. O torcedor quer ver o time chafurdar. Claro, não é interesse ficar com o São Paulo a vida toda na Série B, isso não existe. Agora, o torcedor do Palmeiras quer um dia tirar um sarro do São Paulo por isso. É normal, faz parte do futebol. Como o Palmeiras já foi zoado pelo São Paulino, como ainda é zoado pelo São Paulino com a história do Mundial, pelo corintiano, do Palmeiras, do Santista. Então, faz parte da rivalidade. Isso tem que entrar em campo. Além do componente que, repito, Dani, o componente moral. Ganharam um clássico, peito cheio, faltam 10 dias, não é que faltam 3 dias. Sim. Você trabalha esse time numa última rotação, como bem colocou o Sormani, que é importante a 10 dias de um clássico. Até seleções de Copa do Mundo a 10 dias, a 12 dias de uma Copa do Mundo jogam amistosos, às vezes amistosos mais pesados, para pegar um último gancho de treino e depois partir para a preparação final. Então, é Boa. isso. Eu concordo com essa parte da torcida aí. A torcida do São Paulo hoje é quem tá podendo zoar, né? 2-0, chegou ali a 41 pontos. Tô falando do recorte do clássico. Se a gente abrir um pouco o leque, a torcida do São Paulo também não anda muito feliz com o Rogério, não. Não quis nem falar com ele no dia que foi lá no CT fazer cobrança. E aí ontem, depois do jogo, depois do 2-0, o Rogério falou sobre isso. Lamento o torcedor não conversar comigo, né? Porque eu conversei com ele durante 25 anos e eles deveriam, talvez, né, pensar que alguém que defende o clube, se tem alguém que defende mais esse clube do que eu, defendeu mais o clube do que eu, que tenta fazer o melhor do que eu, não sei, rapaz, depois de tanto tempo juntos, mas faz parte do processo. Os atletas receberam bem, parece que houve uma conversa cordial, eu não sei, mas pelo que me passaram foi algo tranquilo. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa conversar com todos os torcedores também. Aí, a reclamação, né, pra gente colocar assim, do Rogério, da torcida não tê-lo escutado. Ídolo, dispensa dizer quem é o Rogério dentro do São Paulo aqui. Essa vitória de ontem, ela pode amenizar isso ou vai precisar da sequência? Porque agora tá com 41 pontos, tá em 14º, não vai se falar muito em rebaixamento nesse momento. A gente estava vendo como uma possibilidade real de entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. Depende de quê? Depende do Bahia hoje contra o Sport. Se o Bahia ganhar do Sport em Recife... Vai a 39. Vai ficar o São Paulo vai ficar 2 pontos na zona do rebaixamento. Eu tava vendo aqui agora há pouco, tava lendo ali, Santos já começa a pensar em Libertadores? Aonde? Ué, o Santos Se o Bahia ganhar, vai ficar 42. 3 pontos na zona do rebaixamento. A 3 pontos. Esses times estão desesperados. O sarrafo aumentou. 45 pontos mais talvez não sejam suficientes para você escapar do rebaixamento. Sim. Tá todo mundo ganhando. Juventude ganha, o Ceará ganha,
o Cuiabá ganha, o Santos ganha, o São Paulo ganha, todo mundo ganhando. Se o Palmeiras entra com um time titular, o time que vai